quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez pedindo licença para entrar no aconchego do vosso lar e no seio da vossa família. Nós estamos diante de Deus, nesse domingo, dia 7 de janeiro. Nós queremos orar com vocês e por vocês nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença para mais ser uma programação estudando sobre a oração. Pai querido, eu peço que o Senhor venha abençoar os nossos ouvintes nesta manhã, aquelas pessoas que estão nos assistindo nessa live. Nós te pedimos a Tua bênção em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós queremos ler com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja Deus. Neste momento, irmãos, nós estamos aqui na presença de Deus para glorificar, para adorar o seu santo nome, Jesus, então, atendendo o pedido dos discípulos, ensina o modelo de oração. Não necessariamente uma reza, como nós já dissemos ontem, mas uma conversa espontânea, sem palavras difíceis. Afinal, estamos falando com o nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Temos uma outra sugestão de como orar. Jesus ensina que devemos iniciar a oração com o mesmo carinho e respeito que uma criança tem por seu pai. Ele disse assim: quando vocês orar, ore, Pai nosso que estais nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias escreveu no capítulo 29, versículo 13, dizendo assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Aleluia. Nesse momento, irmãos, eu quero aqui dizer aos irmãos que a oração, ela é em forma de intercessão, Ou seja, primeiro, agradecimento. Quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo ar que respiramos. De onde vem o ar? Vem de Deus. Pela saúde que temos. De onde vem a saúde? Vem de Deus. Pela vida que Ele nos dá, o privilégio de nós acordar de manhã cedo, e poder, irmãos, levantar da cama, caminhar. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo isto. Interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que nos rodeiam. E a Bíblia diz que é para nós orar até pelos nossos inimigos. Claro que crente não pode ter inimigo, Não podemos ter inimigo, mas devemos orar por aqueles que nos perseguem. Claro que tem muitos que nos perseguem.
Tem muitos que perseguem você no trabalho, perseguem você, nos persegue em todas as áreas, né? Mas nós devemos, a Bíblia diz que é para nós amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eu sei que não é fácil amar o inimigo. Amar o que está próximo de nós, o nosso amigo, é muito fácil. Mas amar o inimigo não é fácil, né, irmãos? E ainda temos que orar, é uma ordem bíblica, orar por aqueles que nos perseguem. Aleluia. E nós teremos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós teremos galardão quando cumprimos a ordenança da santa e gloriosa palavra de Deus. Podemos nos dirigir a Deus como Jesus dirigiu, dizendo Abba Pai, né? No inglês quer dizer papai ou papaizinho querido. No livro de São Marcos, capítulo 14, verso 36, Jesus disse assim: Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, eu vejo aqui que a nossa oração, ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas que Deus não quer nos dar, e até nos entristecemos às vezes, dizendo: Jesus, por que eu não recebo isto? É porque não está no centro da vontade de Deus. Como eu disse, como falamos ontem, Deus não dá nada que venha nos prejudicar. E aqui no caso de Jesus, irmãos, Jesus estava aqui na agonia, pois ele sabia que ia ser crucificado por nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoração de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos livres para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não recebemos o espírito de escravidão para ser escravo. Não. Nós recebemos o espírito de adoração para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, orar é muito importante. Se muitos soubessem a importância da oração, não perderiam um culto de oração, estariam em constante oração, como Paulo escreveu na carta aos Tessalônicos, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Paz do Senhor, irmão Daniel. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Tenha um domingo abençoado. Louvado seja Deus. Na oração nós expressamos um verdadeiro sentimento que inunda a nossa alma, que nos aproxima de Deus, que nós chega próximo de Deus. Aleluia. A oração é muito importante para a nossa vida. Se não orarmos, corremos o risco de não alcançar nada, pois é por meio da oração que acessamos a estratégia de Deus para nós. A oração muda pessoas, a oração muda circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração nós conseguimos resolver os problemas. Deus resolve para nós. A oração é uma forma de confiar em Deus, é uma forma de exercitar a nossa fé. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que oraram e viram as coisas acontecer. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, irmãos, ele orou. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: elevando-se, ou seja, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Glória a Deus. Irmã Flávia, paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora e a sua família. Aleluia. Então Jesus, irmãos, quando ele sentiu agonia, ele levantou de manhã cedo e foi para um lugar deserto
estava escuro a hora que ele orou. Entendo aqui que é de madrugada, porque a Bíblia diz que aqueles que buscam de madrugada, aleluia, acharão a Deus. E diz que ele saiu, foi para um lugar deserto, um lugar onde ele podia ficar a sós com Deus. Davi também orou no Salmo de número 63, versículo 1, ou seja, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Queridos irmãos, Davi, era um homem, um rei, mas ele orava a Deus, ele dizendo aqui, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Irmãos, nós estamos vendo que a necessidade de nós orar, a necessidade de nós levantar de madrugada para buscar a Deus. Há quem diga que de madrugada a fila é menor. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel orou, e Daniel, irmãos, ele orou e enfrentou os seus algozes, os seus inimigos, né, que eram contra o povo de Israel, mas Daniel, mesmo assim, ele não teve medo. Ele orou aqui dizendo, aleluia, a Bíblia diz em Daniel 6:10 assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava orar. Meus amados irmãos, Daniel, ele era um homem que vivia em constante oração, mas tinha os momentos que ele se punha de joelho. Hoje, irmãos, nós vemos muita gente dar desculpa, né? Dizer, eu não posso ajoelhar porque tenho dor aqui, eu não posso ajoelhar porque tenho dor ali. Eu me lembro, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude na igreja, aquelas irmãs velhinhas, os irmãos velhinhos, irmãos vinham até de bengala para a igreja, né? Mas ali tinha o prazer de dobrar o joelho na presença do Senhor nosso Deus, aleluia. Irmãos, e quando a gente levantava da oração, a gente via os bancos da igreja molhados de lágrimas. E hoje raramente nós vemos isto. A comunhão era tão grande com Deus, e nós precisamos voltar a esta prática, a prática do primeiro amor, a prática da oração. A oração e estudo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela diz assim: examinais as Escrituras e cuidar ter nela a vida eterna. Glória a Jesus, aleluia. Meus queridos irmãos, nós temos que fazer parceria entre oração e leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui também os apóstolos que oravam. Aleluia. Os apóstolos oraram, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os apóstolos, eles estavam sempre em constante oração, buscando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, irmãos, que eles venceram. A oração faz nos vencer. A oração, irmãos, ela traz refrigério para a alma. Quantas vezes eu estava lá, eu estava aflito, né, irmão, sem saber o que fazer, e fui para os pés de Jesus, e Deus, Ele nos deu vitória, Ele nos deu renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes as circunstâncias são difíceis, mas nós vamos para a oração e Deus entra em ação. Louvado seja Deus. Ana orou no seu desespero.
ela tinha desejo de ter um filho, porque era humilhada. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 11 diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali, ou seja, Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, orava, aleluia, com amargura da alma. E ali, meus irmãos, e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vemos que Ana orou com lágrimas. Aqui no versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a minha aflição, ou seja, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ele seria nazireu de Deus. E ali, irmãos, nasce Samuel, um grande profeta, um grande homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a oração muda a situação. A oração muda, irmãos. A oração transforma famílias. A oração transforma vidas. Meus queridos irmãos, eu estava uma certa feita com os meus filhos fora da igreja. Eu e a irmã Martinha, minha esposa, fomos para a oração. Orava de madrugada, jejuava, chorava. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, os meus filhos e as minhas noras servem ao Senhor, estão servindo a Deus, estão ali louvando, adorando o nome do Senhor, né? Regendo o coral, cantando, tocando na igreja. Continue orando pelos seus filhos. Deus, irmãos, Ele vai fazer muitos milagres na sua vida. Aleluia. A Bíblia descreve alguns tipos de oração. Oração de louvor, em forma de louvor, aleluia. Hebreus 13:15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. A oração em forma de adoração. A oração em forma de agradecimento e ação de graças. Efésios capítulo 5, versículo 20 diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, muitas vezes eu oro pedindo ao Senhor graça e também agradeço a Deus pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades, porque as tribulações, irmãos, e as dificuldades, os problemas me fazem aproximar de Deus. Porque quando eu não encontro saída nesta terra, eu busco socorro ao céu. O salmista escreveu assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, meus irmãos, está em Deus. Está em Deus. Devemos olhar para cima. Não podemos olhar no vertical, ou seja, no horizontal. Se nós começarmos a olhar no horizontal, nós vamos começar a ver os defeitos das pessoas. Nós vamos começar a enxergar os defeitos das pessoas, que nós temos muitos defeitos. Mas quando nós olhamos no vertical, olhamos para cima, nós vemos Jesus nas pessoas e nós não conseguimos ver o defeito de ninguém. Glorificado é o nome do Senhor. Então nesta manhã eu te convido, olhe para o alto, olhe para cima, louvado seja o nome do Senhor, com súplica, com oração, com ação de graças. Agradeça a Deus, não murmure, não vamos murmurar, porque o pecado da murmuração é semelhante ao pecado da feitiçaria. Mas a gratidão, irmãos, ela mexe o coração de Deus. Seja grato nesta manhã, sejamos gratos nesta manhã, em todos os dias da nossa vida. Muitas vezes até pode estar faltando pão na mesa, mas agradeça a Deus, porque Deus vai prover. Eu me lembro uma vez
que meu filho, um dos meus filhos, meu filho mais novo, Gerson, ele disse para mim: pai, eu estou com vontade de comer frango. Mas ele sempre viu orando e pedindo a Deus e Deus fazendo milagre. E eu falei: meu filho, nós não temos, nós estávamos no campo missionário, e eu falei: meu filho, nós não temos dinheiro, nós pagamos as contas da igreja, ficamos sem dinheiro. Ele falou para mim: papai, ele tinha 5 anos de idade, eu sei quem tem. Entrou no quarto e falou: Jesus, meu pai não tem dinheiro. E eu estou com vontade de comer frango. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já está mandando. Esta foi a oração dele. Isso me machucou muito, me doeu. E eu estava encostado lá na pia da cozinha e comecei a chorar. Ele chegou, olhou para mim. Ele tinha apenas 5 anos de idade, mas já aprendeu a orar, porque nós sempre oramos junto com eles. Aleluia. Ele sempre via nós orar. E ele disse: pai, não chore, Jesus já está mandando frango para mim. E aquele dia, irmão, nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande. Estava faltando mais alguns alimentos. Evangelista irmão Josué, Beraldo, Deus abençoe o senhor e a sua família. E ali, irmãos, estava faltando alguns alimentos. E o Gerson falou, e quando foi 10 horas da manhã, um moço apareceu lá e disse: pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Eu estava dormindo e eu escutei o Gersinho pedir frango para mim. Eu falei com a minha mãe e ela me autorizou que fosse no mercado e pegasse na conta dela um frango. Eu senti vontade de pegar um arroz e um óleo. Naquele dia nós não tinha arroz, não tinha óleo para cozinhar, para fazer a comida. E ele disse para mim assim: eu senti vontade, o senhor não vai ficar bravo? E ali no meio da rua eu glorifiquei a Deus, porque Deus ouviu a oração, ainda que curta. Somente assim. Deus, eu estou com vontade de comer frango. Meu pai não tem dinheiro, mas eu sei que o Senhor tem. Manda frango para mim. E Deus atendeu a oração e mandou frango, e mandou arroz, mandou feijão. Meus queridos irmãos, Ele supre as nossas necessidades. É somente nós pedir com fé, é somente nós pedir sem duvidar, não duvidando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu pedi a Deus algo, muitas coisas Deus não me deu, mas outras coisas Ele me deu. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A oração, ela deve ser feita como súplica. Suplicar a Deus é pedir, né, irmãos? É chorar, é derramar o seu coração diante de Deus. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 5 assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, dar-lhe-á e ser-lhe-á dado. Meus queridos irmãos, às vezes nós pedimos alguma coisa para alguém, lá na frente a pessoa nos lança em rosto: eu te ajudei, eu fiz isso para você. Mas Deus não. Deus nunca lança em rosto. Ele é o único amigo verdadeiro, né? Jesus, Ele é o único amigo verdadeiro que Ele dá. E se nós temos falta de sabedoria, não sabemos como pedir, como eu sempre digo, irmãos, quando nós não conseguimos nem orar, nós dobramos o nosso joelho, não temos palavra, irmãos, ali o Espírito Santo entra em ação com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele intercede por nós. A oração por socorro. Você está aflito? Ore. Está triste? Ore. Aleluia. Tiago escreveu ainda, ou seja, no livro de Salmos, de número 77, verso 1, diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele se inclinou para mim os ouvidos. Aleluia. Deus está querendo ouvir a minha e a tua oração. Não cesse de orar.
seja qual for a tua necessidade, seja qual for o teu problema, Deus está pronto para ouvir. Aleluia, Salomão escreveu no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, assim, aleluia, se o meu povo que se chama pelo meu nome, chame pelo nome de Deus, ore a Deus com fé, aleluia, irmão Giovanni também está nos assistindo, e a oração deve ser com humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter, a oração tem que ser com, aleluia, com humilhação, humildade diante de Deus. Senhor, diante da tua presença eu estou aqui humildemente para pedir, porque a Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei. Glória a Deus. Não pare de orar, não cesse de orar, não cesse de buscar, porque Deus vai te dar aquilo que você precisa. Não vai te dar além do que você precisa, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã eu quero orar com você e por você. E logo mais, irmãos, é esta palavra que Deus nos deu nesta manhã. E hoje, logo mais, às 8h30, nós teremos aqui a nossa escola bíblica dominical em todos os nossos setores, né? Ou seja, em todas as nossas igrejas do setor de Pederneiras. Temos aqui na sede, Rua Rio Branco, 332, Centro de Pederneiras. Temos na Cidade Nova, Juliano Minguili. Temos ali também, no Jardim Paraíso, Jardim Santa Lúcia, lá em Pongaí, Ourinhos, né, irmãos? A partir das 8h30 nós estaremos de joelho dobrado ali, para que às 9 horas nós levantaremos ali para estudar a origem da igreja. Louvado seja Deus, como a igreja começou. E eu vou dizer uma coisa, crente que não ora, não vai para o culto de doutrina, não vai para a escola bíblica dominical, ele é um crente fracassado. Se você quer se fortalecer, vai para a oração, culto de oração. Sexta-feira nós temos culto de oração em todo o nosso setor. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, velando 1 hora com Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, num propósito de orar para Jesus salvar almas, para Jesus curar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Jesus está salvando, Jesus está trazendo os desviados, Jesus está trazendo pessoas, e graças a Deus o setor de Pederneiras está em pleno crescimento para a glória de Jesus, porque o povo está orando. Glória a Jesus. Fiquei sabendo, não estava na sede sexta-feira passada, mas tinha lá 17 irmãos orando. Era para ter mais, né? Claro, né? Eu estive ali no Paraíso, na congregação do Paraíso, tinha 16 irmãos ali orando, buscando a presença de Deus, né? Ali buscando a Deus, só que infelizmente a juventude não tem ido orar, e nós temos visto muitos jovens caírem, temos visto muitos jovens caírem nos laços do diabo, porque não buscam reforço em oração. Juventude, vamos orar. Nós temos aqui exemplo dos adolescentes. Os adolescentes oram, irmãos, e o grupo dos adolescentes tem crescido assustadoramente para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar os jovens para seguir o exemplo do vosso pastor, o exemplo dos adolescentes da igreja, o exemplo das irmãs do círculo de oração. Vamos orar. Deus vai te dar vitória. Deus vai te reforçar para que o diabo não venha te dar uma rasteira. Culto de doutrina, terça-feira, na nossa sede, às 19 horas, nas congregações, todas as quarta-feiras, às 19h30. Vá aprender, vá para a escola dominical, vá para o culto de oração. Eu estou te convidando, venha orar conosco, para Jesus salvar, para Jesus curar e para Jesus batizar com o Espírito Santo. E sabemos que em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar reforço. Irmã Maria Aparecida, Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Vamos orar. Ore comigo. Senhor Deus,
Eu estou diante de Ti, Senhor, orando pelos nossos irmãos, orando por mim, pela minha família, pelo meu ministério, pela família, pela Tua igreja, pelo setor de Pederneiras. Senhor, abençoa o pastor Alcides Fávaro, que sempre tem nos apoiado, a diretoria do Ministério do Ipiranga. Pai Celestial, abençoa, Senhor da glória, os pastores setoriais, os dirigentes de congregação, que nesta manhã, Senhor, aleluia, estão se dirigindo para as suas congregações, para a escola bíblica dominical, para estar ali, a cada um de nós, aprendendo com os irmãos, aleluia, aprendendo com a Tua palavra. Pai Celestial, abençoa poderosamente, nos dá um dia abençoado, um culto à noite, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. E assim, irmãos, nós queremos agradecer a atenção de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.